Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Amém. Prazer estar nessa casa de oração pela primeira vez, conhecendo partícula do povo que muito em breve vai morar com Jesus ali. Já fui apresentado aqui pelo pastor Gleito, pastor Vicson Pereira, de Belo Horizonte, capital mineira. O único pastor do país que sobrevive, que tem seu corpo, duas bocas e falo pelas duas, amém? Hoje eu vim bem à vontade, falei você em paletó, que está calor demais, amém? E às vezes você está olhando para mim, você está pensando assim, pastor, que loucura é essa coisa de duas bocas? Cadê a outra? E olhando para você, eu estou vendo uma boca só. Deus é poderoso para fazer milagre. Até hoje. Diga glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, por favor. Livro do Salmo de número 121. Salmos de número 121. Daqui a alguns minutos a gente vai ver se essa boca fala ou não fala. Pelo menos duas pessoas você vai colocar a mão lá hoje. Pastor, tem medo, não tem problema não. Sai sangue, pastor, na boca? Não. Tem língua? Não sei, mas eu sei que ela fala. Quem me ouve, diga aleluia. Salmo de número 121, vamos ler o 2 e o 3, que não diz assim: eu tenho arma fiel do seu povo. Levantarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro, ele veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Pode tomar seu assento dando glória para Jesus. Palma, pode aplaudir Deus. Ele merece a nossa adoração. Isso. Glória a Deus. Mais perto assim, tá bom? Qual o mistério aqui? Eu ficar mais perto aqui, tá bom? Aqui, posso ficar aqui? Posso? Está me ouvindo bem lá atrás? Diga glória a Deus. Está me ouvindo bem? Diga glória a Deus, irmão. Então tá bom. Nesta noite eu vou ministrar uma parte da minha história de vida, do meu testemunho de vida aos nossos corações. E durante essa ministração, Deus, Ele vai falar de uma forma especial em nossos corações, né? Eu nasci, eu me criei no norte de Minas, cidade que chama Búzios de Lima, interior do norte de Minas Gerais. Nasci em um berço evangélico, eu vim do berço evangélico. Quando eu completei 17 anos de idade, no dia 16 de janeiro de 2001, e eu me lembro que 2 dias depois, o meu pai olhou para mim, e o meu pai falou comigo assim: meu filho, o seu pai quer saber uma coisa de você hoje. Os anos estão passando muito rápido. Ontem você era um bebê recém-nascido, hoje você já é um adolescente, amanhã você será um adulto, e o seu pai quer saber de você futuramente qual é a carreira profissional que você quer seguir. Eu me lembro que naquele dia eu olhei para o meu pai e eu disse assim: pai, eu quero ser um policial militar, eu quero ser um PM. Um ano depois, um ano se passou. No dia 16 de janeiro de 2002, eu acordei feliz porque naquele dia eu estava completando 18 anos de idade. No dia 19 de janeiro do mesmo ano, eu recebi um convite de uma empresa que estava em nossa região na época. Quando aqueles empresários foram até minha casa, olhou para mim e um deles assim me disseram: Vicson Pereira, estamos aqui hoje para convidar você. Se você quiser, se você aceitar, você vem trabalhar conosco na nossa empresa. Eu me lembro que naquele dia eu fiquei feliz, eu fiquei contente. Quando foi a noite, quando eu deitei na minha cama, pela madrugada o Espírito de Deus me trazia uma revelação em meu coração. O Espírito do Senhor me dizia: Vicson Pereira, eu sou o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que nesta madrugada eu estou revelando para você. Eu estou dizendo para você que dia 21 de janeiro de 2002 seria o seu primeiro dia de trabalho na empresa
empresa, mas você não vai trabalhar. Eu perguntei para Deus assim, mas por que eu não vou trabalhar se eu já estou contratado pela empresa? Aí eu ouço a voz de Deus dizendo para mim, você vai sofrer um acidente automobilístico. A D20 de cor vermelha que pertence à empresa, o motorista vai perder o controle da direção. Esse carro vai tombar, esse carro vai capotar, vai cair por cima do seu corpo do lado direito. Os seus ossos do lado direito serão todos quebrados. Quando você chegar no hospital da cidade de governo, a equipe médica que vai atender você vai olhar para você, vai dizer que não tem jeito, mas eu, Senhor, Deus da tua vida, eu vou te ressuscitar e eu vou te colocar no meu altar para pregar a minha palavra. Quantos crêem no poder da palavra e aquele milagre? Joga a mão direita para cima e agita o céu nessa noite. Está dando para me ouvir bem? Quem me ouve, diga aleluia. Então segura. Quando foi no dia seguinte, dia 20, aí eu acordo, quando eu vim de bênção para minha mãe, eu olhei para minha mãe e eu falei com ela assim, mãe, Deus falou comigo de ontem para hoje. A minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, o que é que Deus falou com você? Falei assim, mãe, Deus falou comigo que amanhã eu vou sofrer um acidente automobilístico. Eu não vou chegar até o alojamento da empresa. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, se você sabe, se você pressente que amanhã vai acontecer alguma coisa ruim com você, tem como você evitar, porque você não permaneça dentro da nossa casa. Aí eu olhei para minha mãe e eu disse para ela, mãe, não tem jeito, se Deus falou, está falado, porque Ele é Deus. Quem me ouve da glória? Aí amanheceu o dia 21 de janeiro de 2002. Quando eu acordo no dia 21 de janeiro, o meu coração ele estava apertado, angustiado, acelerado. Aí quando eu olho na minha rua, parou a D20 vermelha, que Deus tinha me revelado em sonhos. Quando eu olho, as minhas coisas estavam arrumadas, as coisas do meu pai. Quando eu subi na traseira da D20, eu não era motorista, eu era passageiro. Depois de mim, amigos, tios, colegas, ao total 8 pessoas, viajamos 80 quilômetros sobre estrada de chão, estrada de terra, estrada carrossel, faltava ainda mais 50 até a gente chegar no alojamento da empresa. Eu me lembro que eu vi essa D20, começou a subir o morro de difícil acesso. Quando eu olho à direita, era barranco, era montanhas, era pedra. À esquerda, ribanceira, a mais de 1000 metros abaixo, justamente no meio da subida, no meio do morro, eu ouço aquele motorista dizendo para aquele operador que estava com ele na cabina. Aquele motorista dizia, olha, eu não sei como, eu não sei porquê, hoje está completando 15 dias que esse carro saiu da oficina, mas o carro apresentou defeitos na sua mecânica agora, a gente já não tem mais freio. Aí eu olho para o meu pai gritando desesperado, eu dizia, pai, a gente vai acidentar agora. Quando eu terminei de dizer essas palavras, aquele motorista desmaiou o volante, colocou o carro neutro em ponto morto, a D20 voltou de ré, 187 metros lá embaixo. Quando ela bateu, a traseira ou aquele tempo em uma pedra, o impacto foi tão grande que 7 caiu dentro da ribanceira. Eu seria o 8º na época. Quando eu caí dentro da estrada de barriga para cima, consciente, via D20, dando o primeiro tombo, o primeiro capote. Aí no segundo ela caía por cima do meu corpo, do lado direito. Pastor, que loucura é essa? Quantos quilos pesa uma D20? 3.600 quilos. Mas eu li no livro, eu vi uma reportagem, a ciência, a medicina dizendo que o corpo do ser humano suporta o nosso peso. E quantos quilos você pesava na época? 8 quilos, aleluia, e 250 gramas, e caiu por cima de você 3.600 quilos, e você sobreviveu. Eu sobrevivi, sabe por quê? Porque Deus ele vela pela tua palavra. Quem está me entendendo? Joga a tua mão direita para cima, lá atrás também, aleluia.
e dá um brado de glória para Jesus. Está me ouvindo? Diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho que manter o microfone na mão esquerda. Quer me ouvir? Diga aleluia. Se eu passar para cá, onde está a minha outra boca, aí vai estar a microfonia. Quer me ouvir? Diga aleluia. Amém? Amém, amém. Então tá bom. Quando eu vi o carro, subiu, morreu, voltou de ré. Bateu a traseira na pedra. 7 caiu dentro da ribanceira. Eu era o 8º, quando eu caí dentro da estrada de barriga para cima. Aí eu vi o carro dando aquele tombo, aquele capote caindo por cima do meu corpo, do lado direito. Quando eu escutei aquele barulho, aquela pancada, aí eu comecei a ouvir os ossos do meu corpo começou a ser quebrado. Eu fiquei por baixo da lata da D20 2 horas e 45 minutos. Durante essas horas, esses períodos que eu estive por baixo do carro, o carro ali esmagando, quebrando os meus ossos, a minha carne e o meu corpo. Aí eu me lembro que eu olho no cascalho, eu olho na poeira, eu via o meu sangue que saía pela minha boca, pelo meu ouvido e pelo meu nariz. Aí eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a dizer: Senhor, o Senhor me revelou que eu ia sofrer um acidente. Eu estou aqui por baixo do carro. Eu comecei a ouvir a voz do meu pai que dizia: eu estou com a impressão que falta alguém aqui. Aí eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus, comecei a orar e comecei a dizer: Deus, eu ouço meu pai, mas nenhum deles não vem aqui me socorrer. Eu sei que o Senhor precisa de mim na terra para pregar o santo evangelho genuíno de Jesus. Ou o Senhor me tira daqui, o Senhor me mata de uma vez, porque eu não aguento mais sentir dores. Aí eu me lembro que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim há 15 anos atrás: neste dia, nesse mês, nessa hora, eu faço o impossível acontecer na tua vida. Será que tu crê que hoje é medo de Deus na tua vida, na tua casa? Quem crê, joga a mão para cima. Aí quando eu estava por baixo do carro, quando eu consegui, Deus tirou o carro de cima do meu corpo, caiu lá dentro da ribanceira. Quando eu levanto, nessa posição aqui eu levanto, o braço nessa posição, quando eu abro a boca saía sangue, respirava sangue. Esse lado aqui todo inchado, todo quebrado. Chegou o resgate, me levou 150 quilômetros para frente, era a cidade. Quando eu cheguei na cidade, era 8 horas da noite. Eu acidentei 2 horas e 45 minutos da tarde. Quando eu chego no hospital, eu percebo aquele alvoroço, médico anda para cá, médico anda para lá, enfermeiro. Eu ouvi os gritos que eu ouvia era da minha mãe dizendo assim: Deus, não leva, não tira meu filho de mim agora, ele tem apenas 18 anos de idade. Eu ouço um dos médicos dizendo: mãe, a gente precisa agir com cautela, acompanha seu filho naquela sala de exame. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Quando eu fui levado à sala de exame, a sala de raio-x, quando eu chego lá, o médico falou assim: vamos bater o exame. Ele começou a bater exame. Quando eu fui levado de novo a um dos consultórios, eu cheguei no consultório, aí eu percebo que eu vejo aquele médico. Um olhou para o outro médico, olhou para mim, olhou para minha mãe e falou assim: mãe, a gente não tem boas notícias. A clavícula do seu filho quebrou, perna do lado direito quebrou em 2 lugares, braço do lado direito quebrou, costela do lado direito quebrou tudo. Ele está com a bacia quebrada, ele está com o pulmão do lado direito, não está perfurado, está rasgado, partiu no meio. Precisamos agora fazer uma pequena cirurgia no corpo do Victor Pereira. Aí eu percebo, eu vejo o doutor pegou uma tesoura normal, cortou a camisa, pegou uma lupa, calçou, colocou nas suas mãos. Quando o médico pegou ali o bisturi na mão, pegou na pele do meu corpo do lado direito, levantou para cima e para baixo, naquele meio, ou naquele vago, entre meio um fio e outro fio de costela que a gente tem, eu percebi que o médico estava cortando, sem anestesia, sem nada. Essa pele do nosso corpo é dura. Quando ele fazia a força, abriu para lá, abriu para cá. A medicina pegou uma mangueira branca, transparente, da grossura do meu dedo, conhecida como
minha, começou da ponta, costurou para lá, costurou para cá, olhou para mim, olhou para minha mãe, e a medicina assim disseram: o seu filho ele vai para a UTI, porque ele precisa de cuidados especiais. Quem me ouve na glória? Está dando para você me entender, irmãos? Tá? Diga a glória a Deus. Então tá bom, vamos lá. 9 dias depois, quando eu estou lá, aí passou 2 médicos especial em área pulmonar, 2 pneumologistas. Um daqueles médicos olhou para mim dentro dos meus olhos e eles disseram assim: eu estou com dó de você, eu estou com pena de você. Eu falei assim: doutor, por quê? Ele falou assim: Dixon Pereira, a notícia que eu tenho para te dizer hoje é triste, vai mexer com o seu emocional. Eu perguntei assim: doutor, por quê? Ele falou assim: sabe por quê? Eu falei assim: não, porque infelizmente o seu pulmão do lado direito, ele não presta para mais nada. Aí eu comecei a chorar. Falei: se eu tenho 2 pulmões no meu corpo, um pulmão do lado direito, outro pulmão do lado esquerdo, se um não presta, o outro está bom, eu posso sobreviver com um pulmão só. Aí o médico olhou para mim dentro dos meus olhos e falou assim: olha, tem pacientes que sobrevivem com o pulmão ruim, sendo balso, mas se você sobreviver, a sua vida de amanhã para frente será complicada, só por um milagre. Eu falei: por quê? Porque você perdeu também mais da metade do seu pulmão do lado esquerdo. Se você sobreviver, você vai depender de aparelho para você sobreviver, pastor. E como que você sobrevive hoje, há 15 anos nessa terra? Eu tenho uma metade de um pulmão do lado esquerdo. Prego de manhã, prego de tarde, prego à noite. Vou continuar pregando e dizendo que o Deus da minha vida, o Deus da tua vida, ele ainda faz milagre até hoje. Quem crê? Isso para quem crê, irmão. Jogue a mão para cima. Quem está ouvindo, diga aleluia. Me levaram ao bloco e fez o que, pastor? Tirou meu pulmão. Eu não creio. Me leva no médico amanhã, se você quiser. Quem me ouviu, diga glória a Deus. E você tem quanto pulmão, pastor? A metade de um só. Me levaram ao bloco, tiraram meu pulmão. Você vai ver quando eu levantar a camisa. Tiraram o pulmão do lado direito. 7 dias depois me levaram ao bloco pela segunda vez. Para quê, pastor? Aqui nas minhas costas, eles cortaram, tiraram. O pedaço da costela é 17 centímetros, tirou, não tem osso. E um pedaço da carne que já estava podre, o cimento cortou e tirou fora. E eu na UTI, 1 mês e 45 dias se passaram. Durante esse período, eu já pesava 37,5 quilos. Eu já tinha sido operado 7 vezes, 7 operações de alto risco. Um dia de domingo como hoje, quando eu acordo, o meu corpo estava por cima da cama, batendo, dando convulsão, que se diz. Quando a equipe médica passou e viu aquela cena, um dos médicos olhou para o outro e falou assim: doutor, ele está com secreção, ele está com bactéria, ele está com infecção, precisamos pedir alguns exames dele para a gente descobrir aonde está alojada essa infecção no corpo do Dixon Pereira. Fez ali os pedidos de vários exames. Eu comecei a fazer exame A, exame B, exame C. Através dos exames foram comprovados e constatados: a gente tem um órgão em nosso corpo chamado pleura. Devido à pancada, quebrou a caixa torácica que protege os órgãos, quebrou osso, carne, atingiu alguns órgãos. Um dos órgãos que foi atingido foi a pleura, perfurou a pleura, deu água na pleura, e aqueles drenos não aguentavam, não conseguiam remover, tirar de dentro da pleura a água que estava alojado. Aquela água, ela virou pus, ela virou secreção, era onde eu estava com febre, dor e febre. Quem me ouve, diga glória a Deus. Ligaram na minha casa e vieram meus pais. Os médicos se reuniram com minha família dentro de um dos consultórios, e os médicos disseram assim: mãe,
Wilson Pereira, a partir de hoje, mãe e pai, ele tem 2,5% de chance de sobreviver. Se a gente operar ele morre. Se a gente não operar ele morre, ele não aguenta. Ele está com anemia, ele está fraco, ele está debilitado. E a gente precisa falar com vocês que a gente vai tentar abrir ele. Caso ele venha a óbito, caso ele morra, fica vocês preparados, vocês sabendo que a gente fez de tudo para tentar salvar a vida do seu filho. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Está me ouvindo, diga amém. Vou ficar mais perto de vocês aqui. O que acontece? Quando foi no outro dia, irmãos, os enfermeiros ali me deram banho, pegaram aquela máquina, colocou eu por cima, o enfermeiro na frente, outro atrás. Quando eu cheguei dentro do bloco cirúrgico, pela 8ª vez, era 7h30 da manhã. Aí eu comecei a olhar para aquele quarto cheio de ferramentas, algo ali, já não tinha mais medo. Aí eu percebi que começou a chegar um médico, 2 médicos. Aí eu olhava, eu comecei a contar no dedo, chegou ali 13 médicos. Quando um daqueles médicos que era o chefe na época, o cirurgião principal, ele chegou, ele veio à beira da cama e falou comigo assim: você aqui de novo? Eu falei: sim, doutor. Mais uma vez aqui, eu pela 8ª vez. Ele falou comigo assim: olha, Victor, a gente precisa que você seja forte, porque você já foi até aqui. Aí eu olhei para ele e comecei a chorar. Eu perguntei: doutor, essa cirurgia é de risco? Ele falou assim: é de grande risco. Eu falei assim: qual anestesia que eu vou tomar? É anestesia na coluna? Ele falou assim: não, anestesia geral. Eu falei assim: tá bom. São quantas horas de cirurgia? Ele falou: aproximadamente é de 12 a 14. Mas tudo pode acontecer nesse período. Eu falei: tudo bem. E qual tipo de ferramenta que o senhor vai utilizar no meu corpo? Ele falou assim: são várias ferramentas. Eu pergunto de novo: mas qual que é fundamental para o seu trabalho? Ele falou assim: 3 ferramentas. Você vai estar anestesiado. Vamos pegar seu corpo do lado direito, vamos virar para cima. 2 globos cheios de lâmpada, um na barriga e o outro no peito, um no tórax e o outro no abdômen. Vamos passar ali um medicamento em você. Aí eu vou pegar a primeira ferramenta que tem uma função, eu vou marcar aonde eu vou abrir você. A segunda ferramenta utilizada por nós, ela parece uma cegueta, uma serra que o açougueiro usa para cortar carne que tem osso. Eu vou cortar do seu peito, do seu tórax, parte dos ossos desse tamanho, ou seja, eu vou abrir um buraco, vai ficar aberto. Por esse buraco eu vou colocar minha mão e uma parte do meu braço lá dentro. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus lá atrás, só para me ouvir. Aqui tem osso, aqui não tem. Aqui é normal e aqui é aberto. Eles começaram a cortar um pedaço dos ossos desse tamanho. Abriu, cortou, tirou os ossos fora. Aí o médico foi colocando a mão por dentro, colocou até essa altura. Deram pontos, pastor. Não pode dar pontos. É o nome da cirurgia, pneumostomia. Lá dentro eles encheram de gazinha por dentro. Por fora eles colocaram compressas, aqueles panos brancos 9, uma por cima da outra, esparadadas. Quando eu retornei de novo para a UTI, o efeito da anestesia ia acabar 50 minutos, 1 hora depois. Passou 1 hora, 1h20, 1h30. Quando os médicos foram ali na UTI para poder me ver, eu já estava em coma, induzido, que se diz. Aí os médicos falaram assim: vamos induzir ele. Pegaram vários aparelhos, ligaram sobre o meu corpo. Quando o paciente está em coma induzido, ele não anda, ele também não fala, mas no seu psicológico, no meu psicológico, eu ouvia os médicos dizendo entre eles: ele não vai sobreviver, ele vai entrar em óbito, ou seja, ele vai morrer. Eu ouvia os enfermeiros dizer também
Passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Jesus não andou nem Miguel, nem Gabriel, nem arcanjo, nem serafim. Ele mesmo desceu na UTI e soprou fôlego de vida de novo sobre a minha narinas. Hoje ele tem vida nova para você. Quem crê, quem crê? Joga a mão para cima e fala. Aí quando Jesus me tira da situação do coma, irmão, sabe quando você quer contar as experiências que você tem com Deus para as pessoas? Aí a medicina é um pouco complicada às vezes. Quem está ali dentro e serve Jesus, glória a Deus, e quem não serve? Quem é espírita, quem não crê em nada, quem é ateu? Eu queria falar para os médicos, né? Aí eles olhavam para mim e falavam assim: você está com um problema mental, você levou uma pancada na cabeça, precisamos fazer exame. Fazia exame A, exame B, não achava nada. Aí a minha família, igreja bem tradicional, igreja complicada, né? Aí minha mãe falava assim: não, doutor, ele está com problema de mental. Ele nunca foi assim, está com problema mental. Aí os médicos ali me amarravam, me dava remédios fortíssimos, faixa preta, Rivotril, Cardenal, Diazepam e de tudo mais um pouco, antidepressivo, me enchia de remédio. Quando foi um dia, os dias foram se passando, eu na UTI. Eu fiz alguns exames ali de rotina. Aí aquele médico olhou para mim e falou assim: olha, você não pode mais permanecer aqui na UTI. Eu falei: por que, doutor? Porque o seu sangue, ele está contaminado por uma bactéria. Eu pergunto: que é a bactéria? Ele falou assim: infecção hospitalar. Eu perguntei para ele: é grave? Ele falou: grave, é gravíssimo. A partir de hoje você está isolado, você não pode mais receber visitas de ninguém, ter contato com ninguém. Você está na ala 2, no quarto 16, o quarto só seu, o banheiro só seu. Esse é um outro tratamento que a gente vai ter com você, porque você precisa reagir ao tratamento dentro de 72 horas ou 3 dias. Se você não reagir, não tem mais jeito. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Orar para Jesus, que é mais demônio aí, irmão. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Pô, perturbado, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Ó, aí eu fui transferido para a ala 2, quarto 16. Quando foi no primeiro dia, ou as primeiras 24 horas, eu não reajo. Mais um dia se passou, 48 horas, eu dou ali, sinto aquela recaída. 12 horas para frente, 60 horas. 6 horas para frente, 66 horas. Faltava 6 horas para a previsão da medicina. Era 11 horas e 45 minutos numa noite de quinta-feira. Quando 2 daqueles médicos saíram de dentro do bloco, aí o Espírito de Deus levaram eles na ala do quarto onde eu estava. Eu estava pesando 34 quilos e 150 gramas. Meus olhos só ficavam abertos, eu não conseguia mais fechar o olho. De fraqueza, o espírito da morte já estava aproximando da minha pessoa. Aí eu ouço um daqueles médicos dizendo assim: doutor, eu estou com dor desse paciente, eu estou com dor desse rapaz. A gente já tirou dele pulmão, costela, osso. Ele já sofreu demais, a gente já operou ele tantas vezes. Por último, a gente fez uma operação no tórax dele, no peito, está aberto, ele não reagiu, e o seu sangue está contaminado por essa bactéria. Aí o outro médico falou assim: doutor, mas o que é que o senhor sugere? O outro médico falou assim: eu sugiro que amanhã a gente reúne toda a equipe médica, a gente tem uma reunião entre nós, a gente pode chegar em um acordo da gente desligar os aparelhos dele. Se a gente desligar os aparelhos dele, ele vai entrar em óbito. Ele entrando em óbito, a gente vai estar acabando com a dor dele, a dor da mãe, o sofrimento dele, o sofrimento da mãe. Eu escuto, porque o meu psicológico estava funcionando tudo normalmente. Quando aqueles médicos saem naquele corredor, aí eu fiquei olhando, os médicos saíram.
Aí aquele desespero, aquele medo de morrer bateu no meu coração. Aí eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus. Aquelas lágrimas que saíam dos meus olhos para fora, elas lágrimas sinceras, porque Deus conhece quando o ser humano está falando com Ele com sinceridade. Eu falava com Deus assim: Senhor, eu não aguento mais viver aqui. Eu estou sendo maltratado pelos médicos, pelos enfermeiros, e o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. Eu não quero morrer agora. Aí eu me lembro que a cidade de Curvelo, norte de Minas, fechou para chover. De repente começou a relampear. Quando eu olho na janela, eu vi como um relâmpago passou. Não é história de pregador, quem me ouve diga glória a Deus. Quando um relâmpago passou e algo parava naquele basculante, naquela janela, eu comecei a ficar com medo, a sentir arrepio. Eu comecei a chamar o nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, das minhas irmãs, e uma voz falou comigo: nenhum deles tem o poder de fazer nada por você, nem tampouco a medicina, mas eu sou aquele que tiro a vida e devolvo a vida quando eu quero devolver. Eu estou te dizendo que eu estou te dando a vida de novo. Quem creu, jogue a mão para cima e fala barulho de glória, porque Deus vai. Quem está comigo, diga amém. Irmão, pensa no mineiro retado. Quando eu ouvi a voz de Deus falando que estava me dando a vida de novo, eu costumo pregar, quando eu estou pregando mensagem, sempre testemunho. E uma das minhas mensagens eu prego, eu vou dizer o seguinte: que o milagre, ele não depende de Deus. Pastor, o que é isso? O milagre depende da nossa fé. Quer meu? Diga aleluia. Porque nem todo mundo, nem todo o corpo da igreja vai viver milagre. Porque nem todo mundo tem fé de viver milagre. Quem meu? Diga aleluia. Quando eu ouço a voz de Deus, né? Aí eu me lembro que eu comecei a reagir imediatamente. Eu olho para o meu corpo, da cabeça aos pés, estava cheio de aparelho. E eu nunca fiz curso nenhum de enfermeiro, esse negócio. Quando eu olho ali, eu vejo aquele balão de oxigênio, aquela mangueirinha, estava no nariz. Aí eu comecei a ficar revoltado com aqueles aparelhos. O que você fez, pastor? Uma simples coisa. Eu peguei, tirei a mangueirinha que estava no nariz. Aí eu tentava sentar na cama. Imagina você em cima de uma cama do hospital 7 meses deitado. Imagina a situação que estava o meu corpo, fraco, debilitado, anemia, enfim. Aí eu tentava sentar na cama, não conseguia, tentava sentar. Quando foi uma hora eu consegui sentar na cama, né? Aí eu olho para os meus tórax, para o meu peito, estava ali vários aparelhos que controlam os batimentos cardíacos. Aí eu fui tirando, tirei tudo. Na minha perna tinha um outro aparelho, eu tirei. Aqui na veia, na perna do lado esquerda, tinha um catéter na veia, eu tirei o catéter. Eu estava com a sonda de urina. De tanto eu ver os enfermeiros, coloca e tira, eu peguei, eu tirei tudo. Ainda meu filho, diga glória a Deus. Graças a Deus. No dia seguinte, eu tomava o primeiro medicamento do dia, de 9 a 9h30. Eu tomava o primeiro medicamento do dia. E as enfermeiras vinham, trocavam ali os pratos de soro, trocavam ali o curativo, fazia outro curativo novo, aplicava tudo que era necessário. Quando eu tirei todos os aparelhos, imagina a cena, eu consegui sentar na cama, cabelo grande, barbudo, eu sentei na cama, aí as luzes daquele quarto estavam apagadas. Quando a enfermeira-chefe e uma outra enfermeira foram lá na farmácia, preparou todos os medicamentos, pegou na bandeja, pegou ali pinça, gazinha, compressa, pegou ali Decadron, e todos os medicamentos para poder eu ser medicado. Quando ela se entrou dentro daquele quarto onde eu estava, quando aquela enfermeira acendeu aquela luz, eu estava sentado, aquela enfermeira-chefe começou a suar como eu estou suando, transpirando. Ela olhou para mim, eu vi aquela bandeja que estava sobre as mãos dela, começou a tremer, eu vi a pinça tremendo. Ela olhou para a outra enfermeira e falou assim: eu não estou entendendo mais nada, você está me ouvindo? Quando ela pegou nos meus pulsos para ver, aleluia, se estava funcionando tudo normal, ela falou:
falou assim: olha, ele estava praticamente morto, hoje ele está sentado. Jesus Cristo de Nazaré tinha entrado lá e ressuscitado de defunto para pregar a palavra. Está me ouvindo? Diga na noite. Fala para o seu irmão do lado com amor, carinho, respeito. Você crê em milagre? Não, fala com autoridade profética. Você crê em milagre? Fala assim: Deus te trouxe hoje aqui para você viver milagre. Olha para minha gravata vermelha agora. Quando foi algumas horas depois, os médicos passaram ali. Quando os médicos passaram lá, eram aqueles mesmos médicos que queriam desligar meus aparelhos para me morrer. Quando eles chegaram lá, a notícia começou a andar por todo o hospital. E aquele alvoroço, aquele negócio terrível. Aí o médico passou, olhou para mim e falou assim: Dixon Pereira, tudo bem com você? Eu falei: tudo. Ele falou assim: olha, tem algo que não está batendo. Eu falei: sim, o quê? Quando os enfermeiros da noite esteve aqui e ajudou você a desligar os aparelhos. Aí eu olhei para ele e falei assim: nenhum deles, doutor. Ele falou assim: como não? Não é impossível. Eu falei assim: nenhum dos enfermeiros esteve aqui, nenhum deles me auxiliaram para tirar todos os aparelhos. Ele falou assim: quem foi que tirou? Quem desligou? Eu falei: eu mesmo desliguei. Ele falou assim: com ordem de quem? Eu falei: com ordem de Deus. Ele me disse que eu estou curado para a glória do Senhor. Quem me ouviu, joga a mão direita lá em cima e dá glória para Jesus. Aí eles olhou para mim e falou assim: olha, a gente não vai discutir com você religião, cada um na sua fé, cada um crê naquilo que acredita, naquilo que deve acreditar. Se você está dizendo que Deus curou você, como você está dizendo, vamos para o banheiro agora para você tomar seu banho. Prepara o coração que eu vou entrar numa cena forte aqui agora. Aí quando eu desci da cama, eu olho no corredor, tinha aquele carrinho andador, eu peguei o carrinho e fui empurrando. Quando eu cheguei lá dentro do banheiro, cheio de vida. Por quê, pastor? Após 7 meses, eu iria tomar apenas um banho. Quem me ouve, diga aleluia. Aí eu cheguei dentro do banheiro, quando eu olho para cima, aí eu vejo um chuveiro normal, ligado? Aquela bandeirinha branca do chuveiro, duas, uma colada, uma na outra, seu chuveirinho da ponta. Aí eu olho lá dentro do banheiro, tinha uma cadeira de roda. Todo paciente debilitado usa esse tipo de cadeira para tomar banho. Aí eu sentei na cadeira. O médico falou assim: agora o primeiro passo. Eu falei: qual é? Tira a fralda que você está com ela. Aí eu peguei naquela fralda, naquela cola da fralda. Quando eu fui tirando a cola, quando eu tirei tudo. Aí naquela fralda começou a vir junto na fralda pele, carne, pelo, aquele bolo de carne veio. Quando eu olho na perna do lado direito, eu olho e eu vejo um buraco. Esse buraco cabia 3 dedos, ou seja, eu enxergava o osso lá. Quando eu vi aquilo, deu aquela crise. E o médico falou assim: calma, seja forte, porque o pior você não viu, o pior você vai ver agora. Eu falei assim: doutor, pelo amor de Deus. Ele falou assim: agora tira o curativo que eu falei com você agora, tira o esparadrapo. Esse lado aqui alto, de compressa, curativo. Aí eu peguei na ponta do esparadrapo, um abençoado que tem. Quando eu começava a tirar, saía carne, pelo, puxava, saía carne, pelo, carne. Quando eu tirei tudo, aquele bolo de compressa, aí minha mente passou como um relâmpago, olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, para o peito, para o tórax, aí eu vejo um buraco de todo tamanho aberto. Quando eu vi aquele buraco, eu comecei a gritar igual um doido. Aí o médico falou assim: agora você precisa ser forte, porque esse é seu novo corpo por muitos anos. Aí eu gritava, eu dizia: doutor, pelo amor de Deus, que coisa feia é essa? Aí a minha mãe estava entrando no quarto para poder me ver, né? A direção do hospital tinha ligado para ela e dizendo assim: vem correndo, porque seu filho reagiu, ele tirou todos os aparelhos. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quando a minha mãe chegou na porta daquele banheiro, eu estava em prantos e gritos, dizendo: eu não quero me ver assim, eu
A minha mãe escuta e vem doida, igual para Leão, parida. Quando ela chegou lá, eu falei assim: mãe, pelo amor de Deus, traz o espelho porque eu quero ver. Minha mãe foi lá no meu armário, quando ela pegou o espelho pequeno, eu tenho ele até hoje. Chegou na porta do banheiro para me dar o espelho, ela caiu para trás, não aguentou ver o tamanho da cirurgia. Aí os enfermeiros veio: é melhor você não ver. Eu falei: eu tenho que ver, está no meu corpo, eu quero ver. Quando eles foram lá, me deram um espelho. Eu sentado na cadeira, eu pegava o espelho, eu colocava nessa posição, e eu enxergava todos os meus órgãos lá dentro. Passou como um guia dentro da gente. Não quero saber, porque é um povo bonito. Quer meu filho? Diga aleluia. Aí eu olhei para o médico e falei assim: doutor, e como é que é o banho agora? Ele falou assim: agora, Wilson, você vai sentir dor, gastura, nojo, ânsia de vômito, medo, mas você precisa tomar banho do jeito que eu vou te ensinar por um ano. Eu falei assim: mas é banho frio? Ele falou assim: não. Eu falei: é banho morno? Ele falou: também não, é quente. É banho quente. Liga o chuveiro. Aí eu pegava na mão esquerda o registro do banheiro, do chuveiro. Quando eu ligava, caía aquela cachoeira de água quente na cabeça. Aí o médico disse: agora pega a mangueira na mão esquerda. Agora pega o dedo da mão esquerda, põe na ponta da mangueira, dá pressão na água. Eu colocava o dedo, aperta, dá pressão. Eu apertava. Agora levanta o braço direito para cima. Eu levantava. Pega a mangueira saindo água quente agora e coloca lá dentro, espirra água. Aí eu colocava a mangueira saindo água quente. Essa água entrava por dentro do meu corpo, ela acumulava juntamente com minhas tripas, banho do intestino, tudo que tem lá dentro. Aleluia, meu banho durava 50 minutos de relógio. A água entrava e empoçava por dentro. Depois a água vinha para fora, água, secreção, carne da minha carne, pus, sangue pisado. Por várias vezes eu cheguei a ver no ralo do banheiro carne da minha carne. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Eu chorava e eu perguntei para Deus: Senhor, por quê que eu estou passando por tudo isso? Aí o Espírito Santo me dizia: você não vai entender nada agora, mas você vai entender depois. Quem tem glória, joga a mão para cima. Sabe o picadinho que vocês falam aqui no Pará? Está me ouvindo? Diga bem. A carne que vinha para fora parecia picadinho. Pastor, por quê? Porque a minha carne estava cozida por dentro. Meu corpo estava todo cozido. Eu espirrava água e via aquele bolo de carne sem tensão, tudo para fora. Doía, pastor, demais. Era o pior momento, era a hora do banho. Eu cheguei a tomar em um só dia 12 banhos por dia, porque eu estava podre. Eu cheguei a tomar em uma noite, em uma madrugada, frio, calor. Você abria a janela, grama estava dando 4 graus negativo, abaixo de zero, só pedra de gelo. Eu cheguei a tomar 9 banhos por dia. Quer me ouvir? Diga aleluia. Para você dar uma glória a Deus agora, para você dar um meio sorriso. Cada um diga bem. Pastor, e hoje você toma quantos banhos por dia? Só sábado. Quer me ouvir? Diga bem. Só para você dar uma glória a Deus, para de sentir a dor. Quem está me ouvindo? Diga aleluia. Amém, amém. A água entrava, acumulava, e ela vinha para fora. Após o banho, eu deitava no leito, na cama. A enfermeira pegava a pince grande, colocava lá dentro, nas laterais, por dos lados, nas paredes, como se diz. Eu sentia aquela pince lá dentro raspando. Doía, pastor, demais. Está me ouvindo? Diga a glória a Deus. Hoje, irmão, para finalizar essa primeira etapa, já se passaram 15 anos. Não é 15 dias. O meu corpo, pela medicina, é considerado corpo estranho, corpo esquisito. Não, eu vou pedir bem. Quando eu estou viajando, trem, metrô, ônibus, a pessoa, o passageiro que está do meu lado aqui, isso é normal. Eu estou acostumado já. Aí eu pergunto assim: vai para onde? Aí sai 2 vozes ao mesmo tempo, só o vozeirão daqui. Aí dentro do avião manifesta demônio. Aí o povo fica olhando para mim assim, né? Na rua, na farmácia, na rodoviária, São Brás aqui de Belém.
Todo dia eu ia lá tomar café, eu falava com a moça, faz um isso. Aí um dia ela marcou bem, né? Quando foi no outro dia, quando eu cheguei, ela falou comigo assim, homem, você tem uma coisa estranha. E você? Eu falei, eu? Ela falou assim, é. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, parece que debaixo da sua camisa, parece que tem um microfone ligado, o que é isso? E estava cheio de gente ali. E eu falei assim, quer ver o que vai acontecer aqui? Então meu filho, diga glória a Deus. Aí eu falei com ela assim, moça, você crê em milagre? Ela falou assim, creio. Eu falei assim, você acredita que tem um pastor na terra, que ele tem duas bocas? Ela falou assim, não acredito não. E mas você já viu? Eu falei, já, está bem na sua frente. Sou eu. Ela falou assim, duas bocas, como assim? Eu falei, é por isso que você percebeu a voz. Ela falou assim, então eu quero ver, cadê outra boca? Eu falei assim, tá bom, vou te mostrar. Irmã, quando eu levantei a camisa, quem está me ouvindo, diga amém. Aí quando eu falo, a minha segunda boca fica desse jeito. Para dentro, para fora, para fora, para dentro. Para dentro, para fora, para fora, para dentro. Quando eu comecei a falar, ela começou a ver. Ela começou suando. E falou comigo assim, moço, tá bom, abaixa a camisa. Por favor, quem está me ouvindo, diga aleluia. Até eu me lembro que lá na rodoviária, pessoas passavam e você só via telefone, filmando. Aí o segurança veio, olhou para mim e falou assim, moço, o que é isso? Eu falei, isso é milagre de Deus. Milagre foi escrito pelo nada da minha computadora. Porque Jesus. Tá, meu filho, diga a glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As nossas cordas vocais estão aqui, sim ou não? Tem certeza? Está aqui, sim ou não, irmão? Aqui no corpo de alguém tem corda vocal por aqui? Não tem. Se no corpo de ninguém não tem, no meu não tem corda vocal, não tem pulmão, viu? A medicina estudou meu caso 200 vezes. Eu me acidentei, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 17. Quem tem meu vídeo de cara hoje. E daí pra cá foi só uma maratona de. Hoje eu estou acostumado já. Todo ano, todo mês de janeiro, eu só vou fazer exame de rotina. Se a minha esposa ou se a minha mãe falar muito, aí que eu perco o fogo. Se não, eu deixo para o outro ano, o outro fala assim, vou mexer com o médico nada, que meu filho diga mesmo. Aí quando eu chego ali no hospital, eu já sei que eu vou passar ali 4 horas, 5 horas trancado dentro do consultório. Aí quando eu vou fazer exame, raio-x tá normal, tomografia. Quando o médico vai ver, ele olha para mim e fala assim, rapaz, como é que você consegue sobreviver? Como é que você consegue andar? Como é que você consegue respirar? Eu olho para o médico e falo assim, olha, eu não vivo, não mais eu, mas se Cristo vive dentro de mim. É o Espírito Santo que me dá força para pregar o Evangelho. Quem está me ouvindo, joga a mão para cima e dá uma salva de palmas bem forte. Amém? Está me ouvindo? Diga a glória a Deus. Mal por baixo dessa cabeça tem muita coisa, viu? Está me ouvindo? Diga aleluia. Ó, se alguém quiser tocar, fica à vontade. Pastor, mas se eu não quiser tocar lá dentro, colocar a mão na boca, aí eu vou chamar quem tiver mais com medo, porque meu filho diga aleluia. Ah, pastor, eu não quero ver isso. Amém? Isso aqui não tem explicação. Não tem. Estava na cidade de Cabedá e tinha 2 médicos lá na minha conferência. Aí tudo que eu falava, os médicos anotavam. Como foi depois do culto, foi até engraçado. Quando eu tirei a camisa, vi aquele bloco de gente. Eu chamei 2 obreiros e falei assim, faz parede aqui. Auxilia, quem está meu filho, diga amém. Aí via irmã com ruga desse tamanho, que meu filho, diga amém. Veio uma lá que falou assim, pastor, não perdi nem um dia. Eu quero colocar o dedo lá dentro. Eu falei assim, deixa eu ver o dedo. Quando ela maior que a da irmã 2 vezes, quem me ouve, diga amém. Desse tamanho aqui passa, mas a dela, olha o tamanho. Eu falei assim, filha, mas você vai furar o pastor lá dentro. Falou assim, não, vou colocar bem devagarzinho, eu quero botar o dedo lá dentro. Ela foi colocando o dedo, que me ouviu, diga aleluia.
Glória a Deus. Tá muito bom. Sim, glória a Deus. Tá bom. Só para você ouvir, que não é uma teoria de um pregador, também não é um testemunho tirado do YouTube, da internet, é algo que a medicina da terra ela não explica. Jesus ele fez uma obra sobre a minha vida. Tem 15 anos que eu sobrevivo assim, surpreendido por mais de 400 metros na terra. Estudado no caso, eu estudo até hoje, mas isso aqui é milagre, e milagre não tem explicação, por isso que chama milagre. As nossas cordas vocais estão nessa região aqui. Aqui não tem corda vocal, mas fala, porque Deus é poderoso e faz milagre até hoje. Você pode dar uma glória para Jesus aí? Está me ouvindo? Diga amém. Quem quer ver, irmão? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui. Liga, Lama. Amém? Amém ou amém? Eu acho que eu vou pedir para quem está sentado permanecer sentado, amém? Aí eu vou passar por aí e você vai ver. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Porque se levantar aqui, quem está na frente vai lá atrás não vai ver. Está me ouvindo? Diga glória a Deus. É algo que... Não sei se tem alguém aqui que me tem no Facebook. Tem alguém? Tem algum amigo aqui no Facebook? Não? Não. Então tá bom. É algo que você vai ver ao vivo. Quem me ouve, diga amém. Você vai ver como é que é. Você vai ver. E vamos ver quem vai ter coragem de colocar o dedo lá dentro. Viu? Está me ouvindo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Passa a mão, irmão. Amém? Pastor é feio, não é bonito. Ó. Olha quanto eu estou falando. Olha só para você ver uma coisa. Pastor feio, não, bonito. Olha quando eu falo como é que fica. Para dentro, para fora, para dentro. Lá atrás deu para ver, lá atrás? Não? Deixa eu ir lá. É bom que eu já vou escolher logo quem está mais comigo. Olha só para você ver uma coisa, né? Esse aqui não é algo tirado do YouTube, não. Algo que só Deus tem o poder de fazer. Olha só para você ver uma coisa, quando eu falando como é que para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Fica parecido com um alto-falante, algo assim. Tem vários pastores do Brasil, do país, que tem medo de me levar na igreja. Pastor, porque eles pensam que meus olhos vão sair por aqui. Só que o nosso Deus não é Deus de metade. Quem não diga aleluia. Se ele fez, ele vai bater por aqui. Sim ou não? Quem está me ouvindo, diga não. Então, agora eu vou explicar aqui mais ou menos. E vou pedir a algumas pessoas para você tocar aqui agora. Se vocês observar o lado esquerdo, normal, não tem deficiência. Agora, se vocês olhar o lado direito, tom,
Dá uma diferença, né? Deficiente, quebrado, onde o carro caiu e quebrou os ossos desse lado. Bem aqui, mais ou menos, aqui. Uma mangueira ou um dreno, onde eles colocaram? Aqui. Segunda mangueira, o segundo dreno, aqui, onde está meu dedo. Mais ou menos por aqui tem um outro corte. Terceira mangueira, terceiro dreno. Esse corte aqui é onde está meu dedo. Esse, aqui. Eles tiraram 100% do meu pulmão, ou seja, ele todo, tiraram por aqui. Aqui eles tiraram 17 centímetros da minha costela, que eu falei para vocês. Vem cá você. Esse aqui, esse. Pode colocar aqui, põe força para dentro, não dói. Fica daqui, por favor. Só para ele pegar, aí. Não, depois para não, a unha está pequena. Só um pouquinho, reta o corpo um pouquinho, assim, com o dedo. Coloca o dedo aí, no meio, aberto. Põe força. Mais. Tem força aí? Hã? Tem força? Então, aperta de novo. Vai. Obrigado. Quem me ouviu, diga a glória a Deus. Aqui tiraram os ossos daqui, a parte da costela. Está me ouvindo? Diga a glória a Deus. Aleluia. Pastor, esse corte aí na sua barriga, o que é isso? Aonde a medicina abriu, tirou parte dos meus órgãos. Entendeu? Os órgãos que funcionam só do lado esquerdo, do lado direito tirado. Intestino grosso, não vou falar sobre isso, para a gente ganhar tempo. Quem está me ouvindo, fica a glória a Deus. Aquela irmã ali, você aqui, ó, perto do rapaz de preto, vem cá. Vem cá ali também, o de preto. Vem cá, meu filho, você de preto. Diga a glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aqui. Vira a mão assim, você. Esse dedo. Deixa eu ensinar. Olha, pastor. Esse dedo aqui você vai botar lá dentro e fazer assim. Entendeu? Entendeu ou não? Entendeu? Pastor, vou passar mal. Passa não. Quem está me ouvindo, diga amém. No segundo você vai colocar no primeiro, no segundo. Você também vai colocar no primeiro, no segundo. Negocinho que tem aí. Fazer isso aqui. Quando eu falo, você vai perceber as batidas do meu coração na ponta do seu dedo. Esse dedo aqui. Coloca lá dentro. Deixa eles filmar. Todo. Segura o dedo. Segura. Quando eu falo. Ok. Se ok. Está batendo seu dedo? Bateu aí. Bateu? Tira o dedo para fora. Tem alguma coisa aí no seu dedo? Não? Você agora. Não. Machuca não. Sem tremer. Segura o dedo, segura. Segura. Pra cima, assim. Tá com o dedo. Isso. Segura. Mexe. Toca o dedo do outro lado. Segura. Assim. Parece que o coração desse lado. Hã? Bateu? Tô batendo. Tá batendo a coisa? Tira o dedo pra fora. Alguém com a lanterna ligada agora. Vem duas pessoas, liga a lanterna aí. A lanterna do telefone. Liga. Cá você. Liga a sua. Vem. Com a lanterna ligada. Chega bem a câmera lá dentro agora. Coloca. Deve enxergar o fogo. Tá sarado? Tá? Deu para enxergar o fundo lá? Deu? Deu? Tá sarado? Será que tem guarda-mato dentro lá? Vai falar agora. Mexeu aí,
Mexeu. Mexeu? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus.